E aí, pessoal, beleza? Aqui é a questão 73 do Barro Branco de Biologia de 2019. E ela nos diz o seguinte: nos gatos, a cor da pelagem preta, laranja ou preta e laranja é devida aos alelos XA, XAzão, cor preta, e XAzinho, que define a cor laranja. Assim como nos humanos, a determinação do sexo nos gatos é devida aos cromossomos sexuais XY. Considerando somente esses alelos, gatos machos apresentam coloração preta ou laranja. Lógico, né? Lembrando que a configuração dos cromossomos sexuais do homem é o que? XY, certo? Do homem. E na mulher é o que? É XX, correto? Então, obviamente, o gato macho, ele está comparando aqui a configuração dos cromossomos sexuais dos humanos com o do gato, certo? Então, o gato macho vai apresentar isso aqui, o gato fêmea vai apresentar isso aqui, certo? Então, como o X está vinculado ao alelo de coloração da pele do gato, ele vai apresentar, o gato ele só apresenta um X, correto? Ou ele vai apresentar a coloração preta, ou ele vai apresentar a coloração laranja, nesse sentido aqui, certo? Aqui o gato com cor preta, aqui o gato com cor laranja, tranquilo? Agora ele fala aqui, ó. Mas os gatos que apresentam uma anomalia genética igual à síndrome de Klinefelter nos humanos apresentam cor da pelagem preta e laranja, quando seu genótipo é. Ora, perceba que se você não sabe, não lembra, né, o que é a síndrome de Klinefelter nos humanos, você poderia meio que dar uma roubada aqui, certo? Perceba que ele está falando de gatos machos, né? Olha, gatos machos apresentam preta ou laranja, mas gatos que apresentam uma anomalia genética, tananã, tananã. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser XY, porque ele é macho, porém ele tem uma anomalia genética que faz com que ele expresse as duas cores, né? Num processo de codominância ali de alelos, né? Então, os dois alelos vão expressar a sua cor ali no fenótipo do gato. Então, ele vai expressar o quê? As duas cores, ou seja, ele vai expressar o X azão e o X azinho, certo? Então você poderia dar essa meio que uma roubada aqui no exercício, indo aqui para B, certo? Mas como você quer ser polícia, você não quer roubar porra nenhuma, você quer ser honesto, certo? Então você vai ter que saber o que é a síndrome de Klinefelter. Para isso, eu vou dar uma resumida assim nessa parada aí de mutações, certo? Lembra que a genética ela pode ter o quê? Ela vai tratar de mutações, certo? Mutações no gene ou mutações no cromossomo, certo? Lembrando que o cromossomo é o quê? Isso aqui, ó. Colocar um cromossomo, que é o quê? O cromossomo nada mais é que a associação de DNA com proteína, né? São as histonas, certo? Agora, se eu pegar aqui, ó, vou pegar um fio aqui, um fio de DNA. Aqui eu tenho, por exemplo, um gene, aqui eu tenho outro gene, certo? Então perceba que eu posso ter alteração ou nesses genes aqui, ou no cromossomo todo, certo? Então são as alterações, as mutações genéticas e as cromossomiais. Agora, tranquilo. Vamos especificar aqui as cromossomiais, que envolve de fato o que o exercício pediu, correto? Ora, quando eu tenho uma alteração no cromossomo, eu posso ter uma alteração na estrutura do cromossomo, estrutura, ou o que? No número de cromossomos, certo? Opa, número. Beleza? As alterações estruturais, eu não vou focar por enquanto, certo? Que não foi o que o exercício pediu. Mas eu posso dar, por exemplo, tem alterações relacionadas à duplicação de genes, certo? Tem um gene aqui, certo? Aí tem a duplicação de algumas bases nitrogenadas dele, beleza? Agora, por exemplo, eu posso ter a deleção, né? Então, dentro de um cromossomo, eu tenho a deleção de alguns genes, certo? Eu posso ter a inversão, que quando há a troca de posicionamento do gene dentro do cromossomo. Ou a translocação, quando alguns genes de um cromossomo vão para outro cromossomo, certo? Esses são os tipos de estrutural. Agora, as numéricas, eu tenho duas também. A aneuploidia e a euploidia. Eu estou falando aqui do número de cromossomos, certo? Aqui você percebe que o cromossomo normal seria esse. Se eu adicionei um cromossomo sexual a mais, eu tenho alteração no número de cromossomos, certo? Perceba aqui, a euploidia, ela se refere às alterações no conjunto dos cromossomos, certo? Enquanto a aneuploidia, ela vai se referir justamente à alteração no número de cromossomos, certo? Agora, esses cromossomos podem ser os somáticos ou o que? Os sexuais, certo?
As células somáticas são aquelas que realizam a mitose no corpo humano, certo? Então, crescimento de cabelo, próprio crescimento ósseo, etc, né? Então, são aquelas que não vão participar do processo de reprodução, certo? Aqui, a mitose que vigora, enquanto aqui a meiose, certo? São as células que vão participar da reprodução. E lembra que ele comparou os gatos aos seres humanos quanto à configuração sexual ali, cromossomial, beleza? Agora perceba que as alterações sexuais no cromossomo eu tenho aí dois exemplos clássicos, né? Que é a síndrome de Turner e a síndrome de Klinefelter, beleza? Perceba que essa daqui ocorre em homens, ou seja, ocorre em homens, e essa daqui ocorre em mulheres, ou seja, XX, certo? Agora, quando eu trato da síndrome de Turner, por exemplo, eu tenho uma mulher que não tem parcialmente ou totalmente um cromossomo X, certo? Então ela vai apresentar isso aqui. Então ela vai apresentar dificuldade na reprodução, no crescimento, etc. Agora, um indivíduo homem que tem a síndrome de Klinefelter, ele vai apresentar o quê? A configuração de um homem, obviamente, mas um cromossomo sexual a mais, que é justamente o X, certo? Isso faz com que, perceba que o XX ele é característico das mulheres, certo? Então esse homem ele vai ter características menos másculas, ou seja, ele vai ter uma produção menor de testosterona, o que vai lhe garantir uma proporção menor de pelos no corpo e o que? O desenvolvimento de mamas, certo? E é justamente o que a questão pediu ali. Se você lembra do que é da síndrome de Klinefelter nos seres humanos, você já lembra que é XX, Y, a configuração sexual dos cromossomos, e aí você já mata a questão colocando aqui uma cor preta e uma cor laranja, né, num processo de codominância aí. Tranquilo? Que eu vou deixar se alguém quiser dar uma copiada, eu não especifiquei aqui. Também eu especifiquei aqui, mas de uma forma bem rápida, né? Também não especifiquei aqui por quê? Porque eu queria chegar justamente nessa parte do Klinefelter, certo? É isso então.